Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo das aulas 55 e 56 da apostila 4, na frente 1 de Geografia, onde a gente vai abordar a geopolítica ambiental, traçar o histórico da discussão sobre a questão ambiental, os diferentes posicionamentos políticos, um pouco da legislação ambiental brasileira, um pouco também sobre as políticas ambientais de alcance global. É um assunto bastante importante, bastante recorrente nas principais provas e que merece bastante a nossa atenção. Então me acompanhe nos próximos slides para a gente esclarecer bem todo esse conteúdo. Para nós começarmos então a nossa conversa, é sempre importante lembrar que nesse histórico da questão ambiental, a gente pode voltar muito tempo atrás, até mesmo antes da sedentarização humana, e pensar que a preocupação em relação à questão do meio ambiente, ela sempre existiu na nossa sociedade. No entanto, uma preocupação mais generalizada, com a adoção de políticas mais generalizadas em torno da preocupação com o meio ambiente, é algo que aparece apenas na segunda metade do século XX. E a gente pode relacionar isso não só com o aumento dos problemas ambientais, mas também com a maior facilidade que as pessoas passaram a ter em função do desenvolvimento das redes de transporte e, mais ainda, em função das redes de comunicação, em que as ideias, as discussões passam a se tornar mais fáceis de serem realizadas. Pensando em encontros que discutem a questão ambiental, um primeiro encontro importante para a gente conversar aconteceu em 1968 na cidade de Paris, quando a ONU, através de 3 organismos seus, a Unesco, que é a entidade da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, a FAO, que é a entidade da ONU para a Agricultura e Alimentação, e a Organização Mundial da Saúde, tão famosa agora nesse contexto de Covid, se reuniram na cidade de Paris para discutir os limites da biosfera e de que forma a ação humana intervinha sobre o nosso planeta e interferia sobre a qualidade da biosfera do nosso planeta. Essa conferência, conhecida como Conferência da Biosfera, ela foi de suma importância para que a pauta meio ambiente passasse a estar sempre presente nas grandes discussões internacionais. Tanto que no ano de 1972, a ONU cria uma conferência só para discutir as questões ambientais mais relevantes globalmente e uma entidade para tomar conta dessas discussões, das várias reuniões, dos vários estudos em torno da questão ambiental. Estamos falando da Conferência de Estocolmo, realizada no mês de junho de 1972, na cidade de Estocolmo, na Suécia. O cartaz aqui é bastante interessante e bastante provocativo dessa Conferência de Estocolmo. Aqui mostra uma pegada de um Neandertal, de um primata, que é parecido com o mapa do território sueco, mas o provocante mesmo, o provocativo mesmo, né, é a frase que aqui aparece. Se você não é parte da solução, então você é parte do problema. Convidando, portanto, a sociedade a discutir essa questão ambiental que vinha ganhando cada vez mais projeção. O que a gente pode destacar dentro da Conferência de Estocolmo? O primeiro destaque que eu posso trazer para vocês é a criação de um organismo dentro da ONU só para cuidar da questão ambiental, que é o PNUMA. Como vocês sabem, a gente já estudou isso em aula anterior, a ONU, enquanto entidade, é dividida em vários organismos específicos, várias agências especializadas. E o PNUMA é uma dessas agências. Ela vai ser responsável pela elaboração de estudos a respeito, por exemplo, de mudanças climáticas, do processo de desertificação, da contaminação da água, de projetos para desenvolvimento sustentável ao redor do planeta. Então, é um organismo de suma importância quando a gente pensa na questão ambiental. O que mais é importante pensar nessa Conferência de Estocolmo? O debate que vai acontecer dentro dessa conferência. Porque haviam limites para a biosfera. Isso era uma situação quase que consensual, mas diante dessa situação, o que pode ser feito? Existiam duas percepções. A primeira percepção, a percepção daqueles chamados de preservacionistas, que vão defender a preservação da natureza a qualquer custo. É uma visão ecológica bastante radical, uma visão ecológica de que o desenvolvimento tenderia a zero, ou a gente chama de zeristas, aqueles que têm essa mesma percepção, de que o desenvolvimento econômico não é o mais relevante, sim a preservação ambiental. Os preservacionistas soam um tanto quanto utópicos, né? Porque onde já pensou, né, a gente voltar a um estágio
em que não vai ter intervenção sobre a natureza. Mas não é isso que os preservacionistas querem, viu, turma? A ideia do preservacionismo é aquilo que não foi tão interferido pela ação humana que seja mantido intacto. Então, a ideia de criar parques, reservas naturais, em que essas áreas relativamente intactas sejam voltadas para visitação científica, para pesquisa científica, para visitação escolar, para entender a importância dessa preservação ambiental. Num outro lado, mas num polo bem oposto, a gente vai entender ou vai perceber a existência dos desenvolvimentistas. Esses vão defender o desenvolvimento econômico a qualquer custo, seja ele social, seja ele ambiental. Essa é uma visão que vai pegar muitos países subdesenvolvidos e emergentes nesse contexto histórico, inclusive o Brasil. Se a gente volta, turma, para a década de 70, 80, 90, até mesmo agora, na atualidade, a gente tem uma forte retomada desse desenvolvimentismo, de que o importante não é preservar a natureza, de que o importante não é pensar nas questões sociais, mas sim gerar crescimento econômico. E sempre fica o questionamento: crescimento econômico para quem? Ele é importante, mas alguém vai usufruir desse crescimento econômico. Então, não é só pensar no crescimento, é como esse crescimento vai beneficiar de alguma forma a sociedade como um todo. Um outro destaque que eu posso passar para vocês dessa primeira conferência é um debate muito forte em torno da teoria ecomalthusiana. Essa teoria ecomalthusiana que a gente já estudou em aula anterior, é sempre bom a gente lembrar. O que os ecomalthusianos faziam? Eles retomavam o pensamento de Malthus. Em que sentido? Ao proporem um controle de natalidade sob uma determinada situação. Qual é a situação vista pelos ecomalthusianos ou econeomalthusianos, como eu coloco aqui para vocês? De que o planeta passava e passa por um processo de degradação intensa do meio ambiente, de escasseamento de recursos naturais. E a culpa desse processo é o grande crescimento populacional. E é uma visão muito tentadora, porque, de fato, quando a gente olha para o crescimento populacional, ele é muito significativo. No contexto da primeira revolução industrial, chegamos no nosso primeiro bilhão de habitantes na Terra. Ao final de 2100, estaremos próximos aí de 10 bilhões de pessoas no nosso planeta. Então, há, de fato, um crescimento significativo. E, ao longo desse mesmo período, houve uma degradação do meio ambiente? Sim. Houve escassez ou escasseamento, está acontecendo um escasseamento de recursos naturais? Sim. É uma relação lógica, não é? Não é porque o nosso planeta ele não é homogêneo, o nosso planeta é extremamente desigual. E se essa demanda por matérias-primas existe, se essa escassez de recursos naturais existe, é porque existe uma pressão de consumo muito grande. E esse consumo muito grande acontece de maneira homogênea? Não. Por isso que quando a gente fala da teoria ecomalthusiana, qual é a reflexão que a gente tem que fazer? Qual é o peso da sociedade de consumo? Será que o crescimento populacional é homogêneo no planeta? A gente sabe que não. O crescimento populacional ele é maior nos países subdesenvolvidos. Mas a sociedade de consumo é maior nos subdesenvolvidos? Não, é o contrário. Nos países desenvolvidos em que a população cresce menos, eu tenho maior poder de consumo, eu tenho então a justificativa para essa maior degradação ambiental. Significa que eu preciso fazer um controle de natalidade para melhorar a questão ambiental? Não. O que eu preciso pensar? Eu preciso pensar num consumo mais racional. Para isso, trago uma reflexãozinha para vocês, que é o conceito de pegada ecológica que a gente vê como observação no próximo slide. Pensando então nessa questão que existe entre a degradação do meio ambiente e o crescimento da sociedade de consumo, trago para vocês o conceito de pegada ecológica. O que é a pegada ecológica? A pegada é a marca que a gente deixa, ecológica, no meio ambiente. Então é a pegada que a gente deixa no meio ambiente em função do uso dos recursos que a gente faz da natureza. Não só dos recursos que a gente utiliza, mas também daquilo que a gente deixa de resíduo na natureza. Então, tudo que a gente consome, de alguma forma, pressiona o meio ambiente. É a comida que a gente se alimenta, é o meio de transporte, a fonte de energia que a gente utiliza, e isso vai deixando marcas na natureza.
Essa pressão que o nosso consumo exerce sobre a natureza é o que a gente chama de pegada ecológica. E essa pegada ecológica ela é medida para várias sociedades. Quando a gente olha para esses dados de pegada ecológica, a gente tem um dado em hectares globais. Quantos hectares globais seriam necessários para cada sociedade manter o seu padrão de vida? No caso do mundo, seriam necessários para os indivíduos 2,7 hectares globais para manterem seu padrão de vida. E se esse padrão de vida fosse mantido realmente no mundo inteiro, a gente precisaria de 1,5 planeta para suprir essa necessidade da nossa sociedade. Então, a cada ano, precisaríamos de 1,5 planeta para suprir a nossa necessidade. Significa o quê? Significa que a gente está em débito com a natureza. A gente está usando muito mais do que o planeta consegue nos oferecer. E aí a gente percebe que quanto maior o desenvolvimento de uma sociedade de consumo, maior essa pegada ecológica. Mais lixo ela gera, mais resíduos atmosféricos ela gera, mais resíduos na água ela gera, mais demanda por matéria-prima. Quer dizer, há realmente uma pressão muito mais forte. No caso do Brasil, estamos um pouquinho acima da média da população mundial, 2,9 hectares globais. Então, seria necessário 1,6 planeta, 6 para suprir aí as nossas necessidades. Se o mundo inteiro vivesse como o Brasil, 1,6 planeta para suprir essa necessidade. Olho para o estado de São Paulo e vejo que essa pegada é ainda maior, 3,5 hectares globais por habitante. Seriam necessários 2 planetas anualmente para suprir a nossa necessidade se o mundo inteiro tivesse essa mesma pegada. São Paulo, capital, 4,3 hectares globais por habitante, 2,5 planetas seriam necessários. Quer dizer, há uma pressão muito grande. E essa pressão muito grande sobre a natureza, a gente pode pensar de uma outra forma. A gente pode pensar numa pressão que a sociedade exerce sobre a biocapacidade da natureza. E o que é essa biocapacidade? É justamente a capacidade dos ecossistemas em produzir os recursos que são úteis para o nosso consumo e, ao mesmo tempo, em absorver os resíduos daquilo que a gente gera enquanto sociedade de consumo. Quando eu faço a comparação dessa pegada ecológica com essa biocapacidade, eu consigo entender em que momento uma determinada sociedade chega ou pode chegar no seu limite. E é o que a gente vê aqui nesse gráfico. Aqui eu tenho a comparação dentro do BRICS, né, aquele grupinho que a gente estudou de países, do comportamento dessa pegada ecológica, bem como da biocapacidade. Então, veja o caso do Brasil. Nós temos uma pegada ecológica pequena em relação à nossa biocapacidade. A nossa biocapacidade é muito grande. Pudera, nós temos um extenso território, um território localizado na zona intertropical, com uma grande biodiversidade, um subsolo rico em recursos naturais. Então, isso ajuda a gente a ter uma grande biocapacidade. A gente está numa situação relativamente confortável, por mais que a nossa pegada ecológica seja relativamente mais alta. Veja que a gente sempre está contabilizando por habitante. E aí é por isso que por essa razão que a China tem uma pegada menor do que a nossa, a Índia tem uma pegada menor do que a nossa, porque a população deles é, de fato, muito grande. Quando eu olho para os demais países, o que eu percebo? Que essa diferença entre pegada ecológica e biocapacidade é relativamente menor. E que no caso da Índia e da China, a biocapacidade é inferior à pegada ecológica, assim como acontece em escala global. Tá joia? Então, o que a gente pode supor? Se a gente tem, globalmente falando, uma biocapacidade menor do que a nossa pegada ecológica, vai chegar um momento ao longo do ano que essa biocapacidade se esgota. E esse dia é um dia especial que a gente chama de dia de sobrecarga da Terra. É a data dentro do calendário de um ano em que os recursos que são oferecidos pela natureza se tornam esgotados, e são esgotados entre aspas, pela nossa sociedade em função do seu ritmo de consumo, em função dos resíduos gerados por essa sociedade. A contabilidade dessa data de sobrecarga da Terra começou a ser feita no ano 2000. E a primeira vez em que ela foi feita, ela foi calculada no mês de outubro. Quer dizer, a gente ia até o mês de outubro para usar, teoricamente, todos os recursos que o planeta teria para nos oferecer. Depois disso, para cada ano que foi passando, essa data foi sendo antecipada.
E aí você vai perceber que no ano de 2019, a data de sobrecarga da Terra foi no dia 29 de julho. Nunca tinha sido tão cedo a data de sobrecarga da Terra. Só que esse ano nós temos uma mudança. Por conta da pandemia de Covid, olha o que aconteceu com essa data de sobrecarga. Ao invés dela ser antecipada, ela foi postergada. Quer dizer que ela passou de 29 de julho para 22 de agosto, o que significa que a pandemia de Covid fez com que a utilização de recursos naturais se tornasse menor. E como assim, Morrinho? A gente pode medir pelo uso dos transportes, pelo uso de fontes fósseis de energia, pela questão da atividade industrial ter sofrido um baque muito significativo e pela capacidade de consumo da sociedade ter sido afetada por conta desse baque. Quer dizer, se a gente, por conta de uma pandemia, pôde, de alguma forma, cuidar, sem querer, na verdade, né, melhor do meio ambiente, porque a gente não pode criar consciência e fazer isso conscientemente. Então, essa é a reflexão que eu acho importante e eu acho uma reflexão bastante interessante para os vestibulares abordarem. Beleza? Essa é a razão pela qual eu coloquei essa observação. A gente vai voltar para a linha do tempo agora, né, e vai ver outros fatos marcantes dentro desse histórico da questão ambiental. O próximo fato marcante dentro desse histórico da questão ambiental para a gente analisar aconteceu no ano de 1983, quando a ocasião da Assembleia Geral da ONU aconteceu na cidade de Nova York. Como a gente já estudou, a Assembleia Geral é um organismo importantíssimo da ONU, se reúne anualmente, né, na sua sede, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e discute temas contemporâneos. E aí, nesse ano de 1983, um dos temas que foram debatidos dentro da Assembleia Geral foi justamente sobre a questão ambiental, sobre como a ação humana junto ao meio ambiente estava provocando um ambiente cada vez mais degradado. E como é um debate que acontece na Assembleia Geral, surgiu desse debate uma ideia: criar uma comissão para analisar quais são esses impactos da nossa sociedade sobre o meio ambiente. E a pessoa que ficou encarregada de presidir essa comissão foi a ex-primeira-ministra da Noruega, essa senhora que eu trago aqui na imagem para vocês, a Gro Harlem Brundtland. Pouco tempo depois, no ano de 1987, essa comissão produz um relatório chamado Nosso Futuro Comum, que é também denominado como Relatório Brundtland, em homenagem a ela, que além de ter sido primeira-ministra da Noruega, era especialista em saúde pública. E o que esse relatório Brundtland traz de inovador, traz de diferente para ser colocado aqui na nossa aula de histórico da questão ambiental? O relatório Brundtland, turma, traz para a gente pela primeira vez a ideia de desenvolvimento sustentável. Porque o que a gente tinha formalmente até então era uma grande polarização nessa visão sobre o meio ambiente. Ou uma visão preservacionista, ou seja, de manter a natureza intacta, ou uma visão desenvolvimentista, de promover o desenvolvimento econômico a qualquer custo. A ideia do desenvolvimento sustentável é tentar aliar essas duas vertentes. Promover desenvolvimento, mas com qualidade ambiental. E essa vai ser uma postura que quem vai defender são os chamados conservacionistas. E aqui eu peço uma atenção especial para vocês. Porque preservar e conservar na língua portuguesa parecem ser a mesma coisa. Mas quando a gente olha para esse debate ambiental, essas palavras ganham dois significados distintos. Preservar significa manter a natureza intacta. Conservar, como eu coloco aqui para vocês, pressupõe um uso racional dos recursos da natureza, que é a ideia do desenvolvimento sustentável. A ideia principal do desenvolvimento sustentável é poder usar racionalmente os recursos da natureza, de forma que as próximas gerações também consigam fazer o uso desses mesmos recursos. Só que hoje, turma, falar em desenvolvimento sustentável não fica apenas restrito a essa questão ambiental. A gente tem um significado muito mais amplo para a ideia de sustentabilidade. Passa não só pela questão do uso racional dos recursos naturais, mas pela busca por justiça social, por igualdade de condições. E aqui, quando a gente olha para os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente tem vários propósitos sendo citados, né? Eu vou citar alguns: a erradicação da pobreza,
fome zero e uma agricultura sustentável, promover educação de qualidade, promover igualdade de gênero, redução das desigualdades, trabalho decente, crescimento econômico, água potável, consumo responsável, ação contra a mudança climática, né? Você tem vários instrumentos aí que passam pela ideia da sustentabilidade e que vão além da questão ambiental. Se perguntado sobre a questão ambiental, pense sempre na questão do uso racional desses recursos. Maravilha? O próximo fato para a gente analisar, conversamos no nosso último encontro, é a conferência que em 1992 aconteceu aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. A Eco 92, Rio 92, Cúpula da Terra, ou Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi a conferência que aconteceu no ano de 1992 na cidade do Rio de Janeiro e considerada até hoje a mais importante conferência ambiental já realizada no nosso planeta. O motivo pela qual essa conferência é considerada muito importante não diz respeito apenas aos debates que foram feitos dentro dela, mas inicialmente ao contexto histórico em que ela foi realizada. O ano de 1992 representa o ano posterior ao final da União Soviética, representa o momento posterior à queda do Muro de Berlim e ao final do período marcado pela Guerra Fria. A Guerra Fria, como nós estudamos, foi um conflito político, econômico, ideológico, tecnológico entre as duas superpotências que emergiram do final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética. E esse período da Guerra Fria ficou muito marcado pela disputa ideológica, pelas ameaças, né, da corrida armamentista, da corrida nuclear, da corrida espacial, enquanto que a questão ambiental era deixada de lado dentro desse mesmo contexto. Por mais que ela tenha surgido com mais força nesse contexto, ainda assim não era uma pauta tão importante dentro das principais discussões internacionais. Quando acaba a Guerra Fria, cria-se um vazio dentro desse debate político internacional, e esse vazio passa a ser ocupado pela questão ambiental. Uma vez que a questão ambiental ganhe, portanto, uma projeção, tenha ganho, portanto, uma maior projeção dentro das discussões políticas, a Eco 92 ela serve como palco em que essas políticas acabam surtindo seus efeitos. E quais são os principais efeitos que a gente tem dentro da Eco 92 ou da Rio 92? E aí você pode usar o termo que você bem entender. O primeiro efeito que a gente encontra vai ser a criação da Agenda 21. O que é a Agenda 21? Eu costumo brincar com os alunos e pensar, o que é a agenda? A agenda é aquele instrumento que a gente anota os nossos compromissos. A Agenda 21 tem mais ou menos a mesma ideia. É uma carta de compromissos que os países participantes da Eco 92 assinam entre si, se comprometem entre si para assumi-los no século 21. Que compromisso seria esse? O compromisso de promover o desenvolvimento sustentável. Ah, Morrinho, aquela ideia de usar racionalmente a natureza, não só a ideia de usar racionalmente a natureza, mas de promover justiça social e uma maior eficiência econômica. Quer dizer, é uma ideia bem ampla. E aí, de novo, trazendo para a referência da nossa agenda, tudo que a gente anota na nossa agenda, a gente acaba efetivamente realizando? Infelizmente, não. E aí, quando eu olho para a Agenda 21, por mais que havia essa comoção em torno de promover o desenvolvimento sustentável, eu olho hoje para 2020, o desenvolvimento sustentável é uma realidade universal? Também não. Tá? Quer dizer, vai ficar muito mais no campo das ideias, da discussão, do que da própria prática das várias nações. Beleza? Segundo destaque que eu trago para vocês é o que a gente conversou no nosso último encontro. A criação de um organismo para discutir mudanças climáticas, a Convenção Quadro da ONU sobre mudanças climáticas. E aí, da criação desse organismo, nós temos reuniões periódicas que nós chamamos de COPs, ou Conferência das Partes. E das conferências analisadas, vimos que a de Kyoto, em 1997, que foi a terceira conferência, e a de Paris, em 2015, que foi a 21ª conferência, são as mais importantes para a gente ter conhecimento. O Protocolo de Kyoto, produzido na COP3 em 1997, foi o primeiro documento de grande abrangência visando combater a intensificação do efeito estufa, que a gente tem aquela ideia dos dois grupos de países, os desenvolvidos com uma política mais agressiva de redução das emissões de gases de estufa, enquanto que os subdesenvolvidos não teriam a mesma necessidade. Mas o protocolo acaba não vingando tanto porque não é ratificado
pelos Estados Unidos. Isso a gente já estudou, só estou resgatando um pouquinho na memória de vocês. Acordo de Paris seria um novo protocolo de Quioto, mais abrangente, onde você não tem a divisão dos países em grupos distintos, mas cada um estabelecendo aquilo que pode fazer para tentar minimizar a intensificação do efeito estufa. É ele quem entra em vigor agora em 2020. Então, segundo destaque importante, a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas dentro das Nações Unidas. E o terceiro destaque, uma outra Convenção Quadro, agora com uma outra temática, a temática diversidade biológica. Dois encontros importantes para discutir a diversidade biológica que resultam em políticas distintas. Protocolo de Cartagena, Cartagena é uma cidade colombiana, protocolo esse assinado no ano de 1999, que vai discutir justamente a proteção dessa biodiversidade. Criar instrumentos legais para que haja proteção dessa biodiversidade, principalmente na zona intertropical, em que se encontra a maior quantidade de matéria viva no nosso planeta e de diversidade biológica no nosso planeta. Já o protocolo de Nagoya, um pouco mais recente, de 2020, vai dialogar muito sobre os organismos geneticamente modificados, como eles devem ser regulamentados dentro de cada país, como deve ser feito o seu uso, quais são os impactos sobre o organismo humano, quais são os seus impactos sobre a natureza. Comum perguntar sobre essa convenção sobre diversidade biológica, Morrinho? Não. Mas, eventualmente, esses termos podem aparecer para vocês. Então, para vocês não serem pegos de engano, já ficarem de sobreaviso, né? Não serem desenganados, a gente já sabe, né, que o protocolo de Cartagena tem a ver com a proteção da biodiversidade e o de Nagoya sobre o uso de transgênicos na natureza. Beleza? Para a gente fechar esse histórico da questão ambiental, a gente olha para uma outra conferência realizada no Rio de Janeiro, só que em 2012. 20 anos após a Rio 92. Por ser 20 anos depois realizada, a gente tem o nome de Rio+20 para essa conferência. A Rio+20, enquanto conferência ambiental, foi cercada de muita expectativa. E por que ela foi cercada de muita expectativa? Porque em 1997 o protocolo de Quioto havia sido criado com a ideia aí de minimizar a intensificação do efeito estufa. Mas a não ratificação por parte dos Estados Unidos criou um vazio dentro desse debate. E desde então, pensou-se em uma conferência para criar um novo protocolo de Quioto, coisa que viria a acontecer somente no ano de 2015 na cidade de Paris. Portanto, quando essa conferência voltou para o Rio de Janeiro no ano de 2012, 20 anos depois da Rio 92, a Rio+20, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, tinha como principal meta produzir um novo documento que substituísse o protocolo de Quioto. Mas esse projeto fracassou. O que a gente pode, então, tomar como consequência da Rio+20 enquanto fato importante? A gente pode tomar como consequência a renovação desse compromisso com o desenvolvimento sustentável, como eu trago aqui para vocês, averiguando até que ponto esse desenvolvimento sustentável de fato se consolidou ao redor do mundo, quais foram as práticas que deram certo, quais foram as práticas que não deram certo, o que pode ser modificado nesse sentido, e a ideia de promover uma economia verde, que dialoga muito com essa questão do desenvolvimento sustentável. Desenvolver atividades econômicas que pressupõem uma menor perda de biodiversidade, uma menor emissão de gases poluentes, uma maior sustentabilidade dos recursos da natureza. Então, é desenvolver o turismo de forma sustentável, a geração de energia, atividade industrial, utilização da água, produção de lixo, atividade agrícola, a pesca, o setor de transportes, a construção civil, quer dizer, todas as atividades econômicas de uma forma mais sustentável. E esse conjunto de atividades econômicas a gente chama de economia verde. Sendo muito honesto com vocês, eu não acho tão importante guardar sobre a Rio+20, mas tem prova que acaba fazendo alguma abordagem. Então, aquilo que você trabalhou aqui comigo, respondendo os exercícios depois, esclarecendo suas dúvidas, é mais do que o suficiente. Beleza? Para a gente fechar nossa aula, tem 2 destaquezinhos a respeito da legislação ambiental brasileira. Então, a gente vai conversar sobre eles e fechar nossa aula.
O primeiro destaque que eu trago para vocês dentro da política ambiental brasileira diz respeito ao SINUC. SINUC é sigla para Sistema Nacional de Unidades de Conservação e que foi criado no ano 2000. A ideia desse sistema nacional é que a gente tenha parcelas do espaço do território brasileiro protegidas por lei. E aí a gente vai perceber que existem dois tipos de unidade de conservação. Um primeiro tipo, chamamos de unidade de conservação de proteção integral. E aí você fala, que estranho, morrendo. Unidade de conservação não teria que ser de uso sustentável, porque conservar significa usar de maneira sustentável? Sim, mas aqui parece contraditório até, né? Como conservar e proteger integralmente? A ideia é que nessas unidades de conservação de proteção integral haja de fato uma utilização bem mais restrita desses espaços. E essa utilização restrita é justamente para proteger mais esses patrimônios da natureza. Então a ideia é que se houver algum tipo de intervenção humana, que seja para pesquisa científica ou para o turismo de finalidade educacional. O que a gente consegue perceber aqui no mapa? Que existem tipos distintos de unidades de proteção integral. Essas unidades eu não vejo necessidade de você memorizar. E se você for pesquisar no Ministério do Meio Ambiente, cada uma delas tem uma função específica, mas que também você não precisa ficar memorizando. Basta ter capacidade de interpretação caso isso venha a aparecer em uma eventual questão. Então, a gente tem unidade de conservação de proteção integral do tipo estação ecológica, do tipo monumento natural, parque, refúgio da vida silvestre e reserva biológica, todos espalhados pelo território brasileiro. E existe um outro conjunto de unidades de conservação que a gente chama de unidades de conservação de uso sustentável. Aí você fala, agora ficou redundante, porque é unidade de conservação para a conservação. E é verdade, né? O uso sustentável aí é um uso que já é um pouquinho maior do que aquele da proteção integral. E aí você tem uma possibilidade de aproveitar racionalmente essas áreas, respeitando os limites da natureza, respeitando o bem-estar de ribeirinhos, de indígenas que eventualmente vivam dentro dessas regiões. E aí vocês conseguem perceber aqui comigo que existem 7 tipos diferentes: floresta, reserva extrativista, reserva particular do patrimônio natural, reserva do desenvolvimento sustentável, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, e aqui nesse outros seriam reservas da fauna. Mas mais importante do que fazer essa distinção das unidades de proteção integral e aquelas de uso sustentável é perceber no mapa do território brasileiro onde se concentram essas unidades de conservação. E a gente percebe que essa concentração se dá no Complexo Regional da Amazônia, região de enorme biodiversidade e de fraca intervenção humana, ocupação humana ao longo da história. Então é muito importante que haja não apenas esse sistema que proteja por força de lei essas áreas, mas também uma fiscalização bem forte, uma punição bem rigorosa para aqueles que violem, de repente, as regras dessas unidades. Maravilha? Para a gente fechar, dentro desse sistema, nós temos um projeto muito interessante chamado Corredores Ecológicos, que a gente analisa no último slide. O projeto Corredores Ecológicos é um projeto de suma importância para a recuperação de formações vegetais nativas marcadas por grande biodiversidade no Brasil. Hoje, esse projeto ele é voltado principalmente para a recuperação de vegetações como a floresta amazônica, como a Mata Atlântica e como as matas ciliares, todas elas de formação muito fechada e de grande biodiversidade. Qual a ideia básica de um corredor ecológico? Unir remanescentes de formações vegetais. E aqui eu tenho a imagem de uma área de corredor ecológico verdadeira e uma área que a gente vai trabalhar a teoria para desenvolver um corredor ecológico. Então, o que eu mostro para vocês nessa área em teoria? Eu tenho uma área que eu vou denominar como 1, outra que eu vou denominar como 2 e outra que eu vou denominar como 3. São 3 áreas remanescentes de uma determinada formação vegetal. Enquanto membro do governo, enquanto órgão do governo, o que eu faço para criar um corredor ecológico é primeiro delimitar uma área a ser criado esse corredor ecológico. Entre 1 e 3, entre 2 e 3,
entre 1 e 2. Uma vez que eu crie esse espaço, eu não permito nenhum tipo de intervenção humana direta sobre esse espaço a ponto de realizar atividades econômicas. O que eu vou fazer então nesse espaço? Através da ação humana, gradualmente eu vou removendo espécies desses nichos originais e introduzindo essas espécies dentro desse corredor. À medida que eu faço esse processo, pouco a pouco as espécies dessas regiões vão começar a dispersar dentro desses espaços. E à medida que elas dispersam dentro desses espaços, elas contribuem para o transporte de sementes dentro desses espaços, em que reprodução de árvores nativas desses espaços remanescentes começa a acontecer nessas regiões dos corredores ecológicos. Com o passar do tempo, eu uno essas áreas remanescentes através de um grande corredor, como a gente pode perceber nessa foto aqui de cima. Então, pensando em formações tão importantes no Brasil, de grande biodiversidade, como a floresta amazônica, a Mata Atlântica, as matas ciliares, e até mesmo em áreas do Cerrado, que são super importantes em termos de biodiversidade, esse tipo de projeto se mostra bastante interessante. Eventualmente, eles também são cobrados pelos vestibulares. Maravilha? Queridos, muito obrigado pela atenção de vocês, mantenham sua rotina de estudos, tirem suas dúvidas e continuem se cuidando. Valeu mais uma vez, até a próxima, tchau, tchau.